Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de abril de 2019 e vou estar compartilhando o real significado, o verdadeiro significado da Páscoa, que é o tema desta ministração. Amém? Vamos estar fechando os olhos, vamos estar consagrando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, sou cônscia, Pai, de graça e de misericórdia, Pai, assim como as demais pessoas, os demais irmãos que ouvirão. Ó Senhor, essa mensagem, Pai, é para todo o corpo de Cristo e para todos que virão pelo testemunho de Cristo. Senhor, nos conforme a imagem de Cristo, aleluias. Somos dependentes, somos cônscios, somos carentes do Senhor. Ó Deus, as nossas obras são pútridas, ó Pai. Senhor, o Teu Espírito, Senhor, que Teu Espírito, Pai, ó Deus, conduza a nossa oração. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, ore por nós em nome de Jesus, com gemidos inexprimíveis. Pai, não permita eu empobrecer a Tua palavra que é pura, que é santa, que é sacra, mas que ela venha edificar, Pai, que ela venha trazer vida, que ela venha trazer esperança, que ela venha trazer conserto. Em nome de Jesus, que as pessoas que ouvirem se rendam aos pés de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amados, nesta semana, eu tenho refletido sobre, aleluias, sobre Cristo. Glória a Deus. Todos os dias, amados, a mensagem de Cristo fala ao nosso coração. Amém? E essa mensagem ela é muito pertinente, ela é concernente para esta época, para este dia, que é a Páscoa. Muitas pessoas no mundo não conhecem a Páscoa, não conhecem o real significado. Amém? Mas eu vou estar expondo neste momento o que o Espírito Santo me tocou em coração. Aleluias. Nesses dias também, amados, eu chorei, eu senti o meu coração muito quebrantado. Eu não estava entendendo, mas eu sei que o Espírito Santo já estava clamando, já estava, aleluias, comunicando com o Pai, porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Amém? Eu peço, por favor, que vocês possam abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos estar lendo do verso 1 ao 5. Peguem sempre a Bíblia, queridos, para testificação no Espírito, amém? A instituição da Páscoa. Então, eu vou estar falando, o que o Senhor ordenou a Moisés. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, conforme a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou cabras. Então, neste contexto, o Senhor, ele ordena a Moisés que reúna os sacerdotes e prepare o cordeiro, os cordeiros para sacrifício. Amém? Amados, não vou frisar muito no ritual como é feito isso, mas eu vou frisar que o cordeiro, ele tinha, no Antigo Testamento, o cordeiro ele tinha que ser sem mácula, que significa sem mancha, limpo, um cordeiro saudável. Esse era aceitável ao Senhor. E o cordeiro, ele era sacrificado. Amém? Para purificação de pecados. Amém? Então, antes da comemoração da Páscoa,
que é o ano aceitável ao Senhor, naquela época era feita o sacrifício do cordeiro, dos cordeiros de cada família. Amém? Glória a Deus. E podemos entender que mais para frente, né, podemos aprender hoje também que cordeiro é o Cristo, aquele que morreu na cruz, puro, sem pecado, sem mancha. Assim que Cristo veio, Cristo ele era 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus. E naquele contexto daquela época, ele estava dentro, vamos supor, ele veio como ele nasceu como homem. Então, era Deus dentro de um homem. Amém? E ele está hoje em nós. Cristo vive em nós hoje, amados, e eternamente. Glória a Deus. Vamos para o verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai com ele a verga da porta e ambos os umbrais, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então, amados, podemos ver que essa é uma das últimos juízos e decretos que o Senhor ordena ao povo de Israel. Então, a Páscoa foi algo muito assim marcante para aquela época, porque a Páscoa marcou, aleluias, a saída do povo do Egito. Então, depois disso, vamos ver que vai acontecer a morte dos primogênitos. Então, a Páscoa é a libertação, marca a libertação do povo de Deus. Amém? Aleluias. Vamos continuar. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, amados, né, quando se colocava molho em sopo e passava nas portas, amém? Quando aquilo aconteceu, conforme Deus ordenou, era para livramento. Amém? Era para marcar com sangue, aquele sangue puro de cordeiro que era aceitável ao Senhor. Então, as pessoas, as famílias que não saíssem de suas casas estariam guardadas. Amados, não devemos sair de nossas casas, que são espirituais, não devemos sair da presença. Hoje, a casa representa a presença do Senhor. Então, não saia da sua morada, aonde Deus te colocou. Amém? Vamos lá. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. E o Senhor ordena para sempre. Amém? Acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Quando vossos filhos perguntarem: que culto é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Então o povo, amado, estava se preparando para aleluias, o Senhor estava preparando a jornada para a terra prometida, amém? Onde aquele sangue de cordeiro fosse passado. Amém? E o Senhor decretou, e assim foi a libertação do povo. Depois vamos ver nos versículos adiante que os primogênitos morreram e o povo de Deus ficou salvo.
Amém? O povo de Deus foi salvo. Amados, quando o Senhor nos chama para a terra prometida, Ele nos chama para a santidade. Quando saímos do mundo da depravação, da torpeza, do falar vão, vamos para a luz. O Senhor teletransporta nós do reino de trevas para o reino de luz. Amém? Para testificação, eu peço que vocês abram, por favor, no livro de Marcos. Amém? Capítulo... Glória a Deus. Vamos ver aqui. Vamos lá. Capítulo 15, versos 22 ao 28, que vamos estar lendo. E levaram-no, que fala Cristo, ao lugar do Gólgota, que é traduzido por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o quis. Havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Por cima dele estava escrita sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te mesmo e desce da cruz. Amados, vamos terminar aqui. Aqui, o que leio nessa passagem é o momento de crucificação do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro era animais. Hoje, o Cordeiro espiritualmente e de fato, o Cordeiro é Cristo. Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do nosso coração. Amados, Cristo, ele sofreu muita humilhação. Ninguém esteve ali, aleluias, a não ser Madalena, Maria, aleluia, seu irmão. Ninguém, amados, me perdoe se eu estiver errando, se tiver mais alguém, vocês podem até deixar nos comentários, amém? Então, amados, não teve ninguém ali. Cristo foi humilhado, ele foi triturado naquela cruz, quase triturado, porque, amados, não temos noção do que Cristo passou ali. E o Senhor Jesus sofreu despejar da ira de Deus, porque houve trevas sobre toda a face da terra, e houve trovões e relâmpagos. Aquela era a ira toda despejada em Cristo. Cristo faz uma oração antes: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Amém? Então Cristo não queria passar por aquilo ali, porque ele estava no corpo humano. Amém, amados? E Cristo sofreu toda a injustiça na cruz. Ele sofreu toda a ira na cruz. Amém? O anjo que eu falo no Antigo Testamento, né, que o anjo da morte, ele não podia, aleluias, não podia entrar nas casas por causa do sangue. Nós somos a casa hoje espiritual. O anjo da morte, que é a última que morrerá, que é Satanás, amados, não pode te tocar. Se você for remido, se você for lavado, pelo sangue de Jesus, o mal não te toca, aleluias. Então, amados, por causa do sacrifício da cruz, por causa do sangue de Jesus, amados, podemos ter paz para com Deus. E estamos sendo guardados para aquele grande dia. E aquela grande dia será grande dia de ira. Aquele dia, amados, será despejar da ira sobre toda maldade e iniquidade, amados. Amados, devemos nos manter na santidade. Amém? O sangue de Jesus representa um chamado à santidade, um chamado à pureza, um chamado à renúncia. Devemos renunciar ao pecado.
Amados, sem o sangue de Jesus, não tem como você suportar as coisas do mundo. Amém? Por isso que o índice é muito grande de violência, de suicídio, de epidemias de doença. O pecado atrai isso. O pecado atrai doença, atrai morte. O salário do pecado, o salário do inimigo é a morte. O salário do pecado, o sangue derramado, o salário que é o sangue, amém? É a morte. Haramashei. E, amados, Cristo veio para o quê? Destruir a morte. Amém? Porque ele venceu tudo lá na cruz. Cristo destruiu a morte, Aramashei, Aramanai, lá na cruz do Calvário, queridos. Glória a Deus. Então, por ele destruir a morte lá no Calvário, e ele virá e redimirá o teu povo, você não sofrerá o dano da segunda morte, que está no livro de Apocalipse. Amém? Se eu não me engano, capítulo 20. Glória a Deus. Então, amados, Cristo veio e ele consumou a obra e não morreremos, mas viveremos, reinaremos com ele. Pelo sangue, porque a expiação do pecado, quando Deus olha para você, ele expia o sangue de Cristo na cruz, ele lembra-se do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, quando eu oro, Senhor, nos conforme a imagem de Cristo. Por quê? Porque Deus não tem parte com o pecado, ele tem parte com o sacrifício de Cristo. Temos paz para com Deus por causa do sacrifício de Cristo. Amados, já nascemos destituídos da glória de Deus. Por isso que a palavra nos orienta, por isso que a graça de Deus é derramada e para que venhamos nascer de novo. Não tem como, amados, viver em santidade. Não tem como, queridos, se não for obra da graça, não por homens, nem por mérito nosso. É uma obra da graça, é uma obra gratuita. Deus, ele derrama da graça dele, salvadora, salvífica, Karamashei. Temos que estudar esse atributo, amados. A da graça salvífica, você tem, aleluias, relacionamento com Deus. Você tem parte na herança com os filhos de Deus. Sem o novo nascimento, amados, sem o sacrifício, sem você aceitar a expiação, não é feita, amados, por procissão. Sem você aceitar isso, é impossível herdar o reino. Amados, muitas religiões, oh aleluias, falam, amados, que é por procissões, são por batismo na água, é por óleo ungido. Não é por suas obras, mas a expiação é pelo sangue. Amém? É por causa do sangue, porque quando o anjo da morte olha para você, ele olha para Cristo, ele olha pelo sangue de Jesus que é puro, imaculado, e ele tem que se dobrar diante de Deus, porque o mundo espiritual, ele é hierarquia, ele é regido por hierarquia e por princípios. Amém? Amados, não usamos de carnalidade para as coisas do Senhor, amém? As nossas palavras torpes, né, o que falarmos que não edifica, isso não produz nada, amados, amém? Porque o inimigo, ele é combatido com hierarquia, aleluias, pelo sangue de Jesus. Todas as vezes, amados, aleluias, eu compartilho com vocês essa experiência. Todas as vezes que eu combati o inimigo de minha alma, toda vez que demônios que foram expulsos de minha mente, do meu sonho, aleluias, porque demônio não pode habitar num corpo nascido de novo e remido pelo sangue de Jesus, amém? Mas você deve aceitar o sacrifício e se render aos pés do Senhor. Então, resumindo, todas as vezes, as palavras que o Espírito Santo me deste nos sonhos e nas visões, era no nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as vezes, é assim que eu combatia, sempre com palavra, sempre com princípio, sempre com a santidade na palavra do Senhor, levando a sério, amados, o que está escrito nesta palavra santa, como eu leio para vocês, amados, neste momento, livro de Marcos, capítulo 15, amém? Santidade, amados, tudo aqui é poder para nossas vidas.
As notas que eu vou tomar com vocês, amados. Cristo, aleluia, que podemos aprender. A expiação, amados. Páscoa representa a expiação que é feita pelo sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, como eu expliquei, a expiação do pecado é pelo sangue de Jesus. Não é por procissões nem méritos humanos, mas é pelo sangue. O mundo espiritual reconhece o sangue de Jesus que tem poder. E pelas palavras, né? Por isso somos livres da ação do anjo da morte, do inimigo, que é o seu salário. Então estamos livres da morte, amados. Agora a eternidade é o Espírito Santo. O nosso corpo, amados, como eu disse em outros vídeos, o nosso corpo, que é um corpo carnal, ele vai morrer, sim, que é o salário da morte. Mas o nosso espírito vai ser vivificado para todo sempre. Amém? E ele voltará para Deus, porque o salário já foi consumado. Nós que pagaríamos lá na cruz. Amém? Mas Cristo já pagou por nós na cruz. Amém? Já é uma outra explicação. Mas Cristo, resumindo, para ficar bem claro o entendimento, Cristo pagou por nós. Amém? Cristo já sofreu lá por nós. Então não é preciso nós irmos. Mas quando esse corpo ir, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. É isso que me refiro. Amém? Glória a Deus. Mais uma coisa que aprendemos. Cristo sofreu a ira de Deus. Cristo sofreu a ira de Deus. Aleluias. Toda na cruz. Hoje somos libertos do pecado. E a Páscoa, queridos, ela marca a morte, amém? De Cristo. Mas primeiro a libertação de mais de 400 anos de exílio no povo do Egito, no Egito. Então, né, o pilar que dá o início da Páscoa foi quando o povo estava sendo preparado para sair do Egito. E é um chamado, aleluias, a santidade, porque a remissão de pecados, que é pelo sangue, ela te leva à santidade, é uma obra da graça, amém? Amados, então essa é a mensagem que o Senhor me tocou, no qual eu chorei alguns dias, amém? Porque o Senhor Jesus nos ensina, se vocês não chorarem, vocês não verão o reino de Deus. Então, amados, o Senhor nos chama para chorar. O Senhor em espírito, o Senhor nos convida. Amém? Aleluias! Então, queridos, que esta palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e os seus comentários abaixo. Amém? Ficam na paz.